Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Esteja com o seu coração aberto, com os seus olhos atentos, com os seus ouvidos abertos, com os seus olhos atentos para aquilo que o Senhor tem para falar, para ministrar aos nossos corações nesta noite. Amém? Então, neste momento, com a sua Bíblia aberta aí no livro de Atos, no capítulo 10. Eu farei a leitura a princípio do versículo 1 até o versículo 7. Depois eu quero que você mantenha, por favor, a Bíblia aberta, para que a gente recorra aí a outros versículos também neste mesmo capítulo, neste mesmo texto. Amém? Atos 10, de 1 a 7, do versículo 1 ao versículo 7. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Oremos mais uma vez. Pai, fala conosco através da tua palavra, ela que é poderosa, viva e eficaz. Nessa noite que ela encontre os nossos corações preparados como boa terra para receber mais esta semente do Senhor. Que isto que vamos ouvir nessa noite de fato possa germinar e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você guarda, ou melhor dizendo, você retém as boas novas? A mensagem dessa noite tem como título esta pergunta: você retém as boas novas? Nós aprendemos com esse homem, nós aprendemos com este centurião, Cornélio. O escritor, aliás, considerado como sendo o escritor do livro de Atos, Lucas, ele não fala claramente quem é, o que é ele de fato, mas é o mais reconhecido ou aceito. Ele cita algumas particularidades, algumas questões particulares deste homem, deste centurião Cornélio, começando pelo fato de que ele diz aqui no versículo 2 que este homem, o centurião Cornélio, não só ele, mas toda a sua família eram piedosos. Ele fala isso a despeito das suas boas obras. Cornélio era um homem de boas obras. Assim como dizem por aí que o inimigo do ótimo é o bom,
E o inimigo do excelente é o ótimo, porque você fala ótimo, então não precisa ficar excelente. Ou você fala bom, então não precisa ficar ótimo. Tem muita gente retendo as boas novas para algumas pessoas aí fora, porque olhando para a vida delas, elas são piedosas. Talvez até mais do que você. Talvez até mais do que eu. E aí você fala, para que falar de Jesus para essa pessoa? Então aí está a primeira razão que retém as boas novas. Que às vezes nós retemos as boas novas. Nós queremos, ao olhar ou ao olharmos para as boas obras das pessoas, já sair justificando-as. Mas a palavra de Deus diz o que a respeito disso? Que não é pelas boas obras, para que ninguém se glorie. Claro que eu falei o versículo no final, mas diz o início dele: pela graça sois salvos. Não é por meio das obras. Você conhece alguém piedoso? Você tem alguém na sua família que é piedoso, piedosa? Você tem alguém no trabalho que é piedoso? Um chefe piedoso? Daquele que você chega a ficar até com dó de pedir para sair mais cedo, de tão piedoso que ele é. Esse é alvo do amor de Deus também. Nós temos muitas vezes o costume de andarmos num extremo. Nós não falamos do evangelho nem para quem é ruim demais. Já parou para pensar nisso? E nem para quem é bom demais. Eu não vou falar não, esse aqui já é bom. Mas também para esse eu não vou falar não, porque ele é péssimo. Então você vai falar para quem? Pela palavra de Deus, ou é bom ou é mal. E como nós nos deparamos com os dois tipos de pessoas, pastor, mas Jesus fala, o sol nasce ou resplandece para os bons e para os maus. Então Jesus disse que tem essas duas realidades, os bons e os maus. E às vezes você trabalha no extremismo. Não falo nem para o bom e nem para o que é mal. Então você fala do amor de Deus para quem? Comecei a mostrar para você que você retém as boas novas? Isso mostrou para mim que às vezes nós retemos as boas novas, porque a gente fica olhando para as pessoas, ou são ruins demais aos nossos olhos, mas demais aos nossos olhos, ou são boas demais, então a gente não fala. Mas esse homem piedoso, ou de família piedosa, e ainda diz mais a palavra, tementes a Deus. Era um homem temente a Deus. Bom, existe uma tradição que diz que os centuriões, eles eram cuidadosamente selecionados. Todos os mencionados no Novo Testamento, você pode perceber, eles parecem ter qualidades nobres. Pode perceber. Não só esse, como o outro centurião também, que procurou Jesus. Eles eram nobres. Temente a Deus, essa expressão era de forma comum aplicada a quem acreditava em um só Deus. Então nós já descobrimos aqui, por essa afirmação, que Cornélio temia a um só Deus. Ele era um homem que respeitava os ensinos éticos e morais dos judeus. Embora ele estava ali para trabalhar para Roma, mas ele ainda respeitava os judeus. O tementes a Deus é declarado, essa expressão, tementes a Deus, declarada sobre Cornélio e sua família, é porque ele era um homem que cria em um só Deus. E às vezes você tem pessoas que trabalham com você e diz assim: não, eu não sou idólatra, eu só creio em Deus, eu só creio em Jesus. Aí você fala: tá vendo? Vou falar o que de Jesus para essa pessoa? Ela já falou para mim que crê em Jesus, que ela tem um só Deus. Mas não causa a mim e a você nesta noite não uma estranheza, mas não nos faz sairmos do comodismo
pensarmos que mesmo que este homem era piedoso, juntamente com sua família, temente a Deus, juntamente com a sua família, que ele dava esmolas e que ele orava a Deus continuamente. Quando eu disse, não falei nenhuma besteira aqui, que às vezes tem gente mais piedosa lá fora do que até os que conhecem já genuinamente o Evangelho, ou melhor, o Evangelho genuíno, não conhecem genuinamente o Evangelho não, porque não estão vivendo piedosamente, mas conhecem o Evangelho genuíno. Da mesma forma, está vendo, esse homem orava, mas ainda era alvo do amor de Deus. Então retemos as boas novas, porque olhamos para aquele vizinho, para aquela vizinha e pensamos: que mulher boa, que mulher agradável, que homem sensato, que homem responsável. Mas Deus queria mais de Cornélio, e Deus quer mais do seu vizinho, e Deus quer mais do seu parente, mesmo piedoso, mesmo temente a Deus, mesmo declarando, eu não vou dizer da boca para fora, porque não é o caso de Cornélio, e talvez não seja o caso do seu vizinho, mas que ainda não teve o novo nascimento. Esse é o principal motivo da igreja ainda insistir em fazer missões. Existem piedosos, existem tementes a Deus, mas que ainda não passaram pelo novo nascimento, porque o novo nascimento é conhecer Jesus, e Cornélio não conhecia. Sendo assim, ele não tinha o principal. Ele tinha coisas essenciais, mas não tinha o principal. Não adianta, nós não vamos a lugar algum. Não adianta eu ter o melhor carro se eu não tiver a estrada. Ganhei um carro, mas onde você vai colocá-lo? Não sei, não tenho a estrada. As pessoas têm aí uma boa vida, uma vida que realmente a gente até olha e fala: olha, parece que serve ao Senhor de fato, porque olha a vida que a pessoa tem, mas ainda não está trilhando o caminho. Foi o que a gente falou com os adolescentes agora na última semana sobre a Rota 316. Nós precisamos trilharmos este caminho que é Jesus. Tem um outro fator aqui que alerta a vida religiosa deste homem. No versículo 3 diz que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Olha, por volta das 3 horas da tarde é um outro indício de que Cornélio seguia as práticas religiosas judaicas. 3 horas da tarde era um dos horários de oração dos judeus. Ele não teve um sonho, ele não teve um êxtase, ele não teve algo assim em que ouviu vozes, mas a palavra diz que ele teve uma visão e ele viu, não só ouviu, mas ele viu claramente um anjo enquanto ele orava. E este anjo de Deus se aproximou dele, ou se aproximava dele, e dizia o seu nome: Cornélio. Na verdade, não foi o anjo que o evangelizou, não foi o anjo que falou de Jesus para ele, não foi o anjo que falou das boas novas para ele. Está aí mais uma prova que Deus poderia anunciar o Evangelho e falar do seu Filho, e anunciar o seu Filho Jesus, a salvação em Cristo Jesus, de outras formas. Mas Ele escolheu anunciar através de mim e de você. A prova está aqui, meus irmãos e minhas irmãs, porque este anjo, na verdade, ele só foi uma ponte, ou um alerta, para Cornélio, e uma ponte para colocar Cornélio e Pedro frente a frente. Porque o homem tendo a visão do anjo aqui, e Pedro também sendo ministrado pelo Senhor ali. E foi ainda uma luta danada, porque Deus teve que preparar Pedro. Antes teve que mostrar para ele visão de
animais, aves, e ele não comia isso, e ele não comia aquilo, e Deus disse para ele: mata e come. E ele: jamais comerei algo impuro. E Deus estava preparando Pedro, porque uma das questões, ou aliás, o que realmente precisava acontecer, é que Pedro tirasse do seu coração toda a repulsa que ele tinha pelos gentios. Então, quando eu penso nisso, eu quero dizer a você que talvez você também não tenha anunciado e tenha retido as boas novas, porque você tem repulsa de certas pessoas. É que o senhor não conhece meu chefe, pastor. O senhor quer ainda que eu chego lá amanhã e falo para ele: Jesus te ama? A proposta dessa cruzada é que você nomeie 10 pessoas e ore por elas. E um dos desafios, que é logo o segundo passo da operação que nós faremos nesses meses agora até novembro, o segundo passo, e não pode ser muito demorado, assim que você colocar o nome das pessoas que você vai orar por elas, esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é você informar essas pessoas e dizer para elas assim, para cada uma delas: eu estou orando por você. Deus está preparando o seu coração, porque eu sei que existem pessoas na sua vida aí, né, à sua volta, que precisam ouvir falar de Jesus, muito mais do que você pensa. Porque Cornélio parece já um cristão genuíno. Ele poderia ser até um cristão pronto, mas ainda não era um cristão genuíno. Ele já parecia alguém que, pelas qualificações que foi dada a ele, alguém irrepreensível, mas sem Jesus. Ele precisava, eu volto a dizer, ele precisava ouvir da parte de um mensageiro que fosse humano como ele, a respeito do caminho da salvação. Então, o papel do anjo aqui só era unir, ou era o de unir, Cornélio e Pedro. Ele sendo preparado aqui, Pedro sendo preparado ali. E olha o que o versículo 4 em diante diz: Cornélio ficou atemorizado, olhou para o anjo e perguntou: que é, Senhor? Gente, esse homem para mim é um crente já. Ainda chamou de Senhor, não ficou igual muitos místicos aí não. Ai meu pai, quem será que é? 3 pulinhos para trás. Não, ele olhou e falou: que é, Senhor? Mas por que esse homem precisava ouvir de Jesus? Porque sem Jesus não vai para o céu. Porque sem Jesus não tem comunhão refeita com o Pai. Embora eu estou insistindo nisso, embora você pense que tem pessoas da sua família que estão em Deus, ou com Deus, porque eu não duvido, porque são como Cornélio, tementes a Deus, oram, são pessoas generosas, piedosas, mas não tem Jesus. É isso que a igreja não pode perder de vista, porque, irmãos, dentre o evangelho que tem por aí, que agora quer falar só de prosperidade e deixa a salvação de lado, nós também temos agora um negócio de que a gente olha e fala: ai, mas Deus é um só, e importante que está, buscando, já ouviu essa expressão? Muitos caminhos levam a Deus. Um dia uma pessoa falou para mim, tão bonito, a gente estava voltando do retiro, eu era adolescente, a gente estava voltando de um retiro, sempre carreguei caminhão em retiro, agora que eu estou lembrando aqui, e eu estava voltando com aquele caminhoneiro e ele falou assim: para mim, Deus é um oceano. Eu falei: olha que bonito, nunca pensei nisso. E ele dirigindo, e eu quietinho, porque ele estava dirigindo, e ele disse assim: e as religiões são os rios. Aí eu comecei já a ficar com a orelha em pé. Assim como os rios desaguam no mar, consequentemente no oceano,
todas as religiões levam a Deus. Irmãos, não vai passar mais 20 anos, vai ter igreja, pastor, pseudo-pastor, sei lá o que, pregando isso. Se é que já não estão. Na verdade não é a religião nenhuma, não é a nossa denominação, não é a nossa placa ou denominação ou placa nenhuma aí que leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus Cristo. E Ele já disse que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele não disse um dos, Ele disse o, que significa único, verdadeiro. Bom, ele responde satisfatoriamente: que é, Senhor? Aí o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu quero dizer para você, você não vai ficar escandalizado, porque você conhece a Bíblia e sabe que também fé sem obras é morta, não é verdade? Então este homem tinha obras, mas não tinha fé. Deus agora visita esse homem, porque faltava fé em Jesus Cristo, fé no Senhor, mas ele já tinha as obras. Eu quero também alertar você, através da vida desse homem, que não adianta você ter toda a fé do mundo, mas ser fraquinho de obras, porque a palavra diz que fé sem obras é morta. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa, já é um outro Simão aqui, o curtidor. Na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso. Todo mundo em volta desse homem era legal, era gente boa. Ele chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e enviou-os a Pedro. Irmãos, já no dia seguinte, Pedro começa essa luta com Deus. E a visão de Pedro, ou a visão que Pedro teve do Senhor preparando-o para a experiência de levar o que é puro para alguém que ele tinha em mente como alguém impuro. Então foram ali foi algum tempo. No versículo 14 ele fala: jamais comi algo impuro ou imundo. Aí a voz lhe disse no versículo 15: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Não lhe pareceu a mim, não lhe parece que Pedro foi mais teimoso do que esse homem? O homem ouviu o anjo uma vez. Mas chegou no ponto que eu queria. Nós ainda temos muitos Pedros espalhados nas igrejas, que resistem à voz de Deus, que ficam colocando obstáculo, que ficam colocando desculpas para não atuar como Deus quer, que fica apresentando a Deus, mas Senhor, aquele não tem mais jeito. Ou então, Senhor, mas aquele já é bom demais, ele é muito bom. E assim vai. Esposas que já decidiram não falar mais para o esposo de conversão, esposo que não fala mais para a esposa que ela precisa se converter. Não é o caso, estou falando aqui no modo geral. Pais que não querem mais trabalhar a questão dos filhos se converterem, até com a questão: já são velhos, pastor, já casou, mas morreu. Então fale de Jesus. Não querem falar mais para aquele parente, para o primo. Olha uma desculpa boa que a gente sempre dá: não vou falar mais para o meu primo não, ele ia comigo na igreja quando criança, aí eu me converti, ele também, agora ele está afastado, mas ele conhece a verdade, eu não vou falar nada para ele não. E deixa o primo ir para o castigo eterno.
Tá vendo como às vezes a gente reluta com Deus? Tá vendo como às vezes essa mesma mania de Pedro nos pega? O certo é que Pedro então começou, versículo 17 fala que Pedro começou a refletir no significado da visão. E os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, no momento que ele estava refletindo naquela visão. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. E enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Ele acaba de ouvir isto. O Espírito diz: agora levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pois nós vamos orar. Se você resistir a trabalhar como se deve para essa cruzada, o Espírito de Deus vai fazer isso com você. Glória a Deus, irmãos, amém. Não é para ficar com medo, é para falar: ai, que bom. Mas por outro lado, eu sei que você pensou: vixe. Porque vocês acham que a voz do Espírito nesse momento que disse para ele assim, ó: portanto levante-se e desça. Aqui eu estou pensando, tá? Você acha que o Espírito disse assim: portanto levante-se e desça? Ou ele disse: portanto levante-se e desça? É assim que o Espírito de Deus vai te visitar. Então, fica a escolha. Mas não é para ficar com medo não, irmãos. Não hesite em ir, porque eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, ou ele fala ou ele fala. E ele disse aos homens assim: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? É porque ele ainda estava refletindo na visão e ainda ele não tinha entendido por que Deus mostrou a ele tantas coisas consideradas para ele, por ele, para a sua tradição, para a sua religião. Até aí então o que ele conhecia do que era impuro é o que ele aprendeu na lei. Então ele estava ainda naquela luta: tenho Jesus, mas eu posso agora fazer isso, fazer aquilo, deixar aquilo. E ele estava nesse sentimento ainda. Tanto que ele disse: jamais comi, não comerei nada impuro. Mas era Deus preparando para levar o Evangelho, para levar o que há de mais puro para quem era considerado impuro, para um lugar onde só tinham pessoas impuras. Aí ele entendeu. Os homens responderam por que vieram. No versículo 22 em diante, eu não lerei, porque eles vieram da parte do centurião. Falou tudo que era o homem, justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. E disse: um santo anjo lhe disse que era para chamar você. Meus irmãos, que experiência maravilhosa. A partir da parte B do versículo 23, Pedro então chega na casa do centurião. Eu quero ler só até o versículo 27. A partir da parte B do versículo 23, onde começa assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. É os irmãos da PIB Norte aqui, tá? No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas,
Cornélio nos ensina mais uma coisa. Quando ele enviou aqueles homens para buscar Pedro, ele já começou a anunciar, sem saber direito o que ouviria, o que ele iria ouvir, era novidade. Por isso, boas novas. E ele começou a já chamar os seus amigos e os seus parentes. E quando Pedro entrou ali, tinha muitas pessoas reunidas. Os seus amigos mais íntimos, os seus parentes, já esperavam por Pedro. Olha o que Cornélio fez. Ele não tinha ainda a fé que eu e você temos. Ele ainda não conhecia claramente Jesus. E ele não conhecia de fato, como nós o conhecemos. E ele já fez isso. Por isso a pergunta: você retém as boas novas? Você tem realmente segurado isso? Ou porque, eu vou falar para essa pessoa porque ela é boa, ou porque, não vou falar para essa não, porque essa não tem mais jeito, ela é terrível. O porquê que você não tem falado do amor de Deus? Cornélio, que ainda iria conhecer Jesus, mas em seu coração, pastor, mas também uma experiência de um anjo aparecer. Você não teve nenhuma experiência com Deus até hoje? Deus não fez nada pela sua saúde? Deus não fez nada pela sua vida? Deus não fez nada pelo seu casamento? Nada pela sua família? Deus não fez nada? Você não tem nenhuma experiência com Deus para isso te impulsionar a levar o seu evangelho? O principal, Deus não te salvou? Isso a gente quer contar para todo mundo. Cornélio esperava, vai chegar aqui um homem, Pedro. Eu tenho certeza que será algo bom, porque o anjo disse, então eu quero todo mundo na minha casa. É isso, irmãos, que nós esperamos nessa cruzada que nós teremos em novembro. Que a igreja se mobilize, que traga os nomes para orarmos, que informe essas pessoas que estão orando por elas. Mais um passo, chegue nelas e diga, olha, eu quero propor a você receber uma visita em sua casa. E a nossa oração é que quando nós chegarmos nas casas para a visitação, assim como aconteceu na casa de Cornélio, nós não encontremos lá só o nome só a pessoa que você citou o nome, o que você escreveu ali, mas nós chegaremos ali e encontraremos a sua família, e ela que ouvirá, talvez pela primeira vez, confiada em você, que disse, olha, eu quero levar uma visita à sua casa. Algumas pessoas para visitar você, orar com você. Essa pessoa vai reunir a sua família. E quando nós chegarmos ali, muitos ouvirão de Jesus. Mas nós precisamos tomar a mesma posição de Cornélio. No versículo 44, eu estou encerrando. No versículo 44 diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, porque aí Pedro falou tudo para eles, sobre a crucificação de Jesus, sobre a sua ressurreição. Os irmãos depois podem ler a partir do versículo 28, lá na sua casa. Mas no versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Hoje ainda o Espírito Santo se manifesta, e desta forma que eu vou dizer aqui, enquanto nós estivermos falando nestas casas do amor de Jesus, enquanto você estiver falando ao seu amigo do amor de Jesus, ao seu parente, seja ele bom ou não, seja ele piedoso ou não, porque Cornélio, piedoso e temente, precisou ouvir de Jesus. Eu quero dizer a você que enquanto essa pessoa estiver ouvindo a palavra do Senhor, da sua boca, não precisa esperar nem lá o dia da visitação em novembro não. Quando ela estiver ouvindo de Jesus da sua boca, o Espírito de Deus a convencerá. E ela entregará a sua vida a Jesus. O Espírito Santo que agiu nesse dia, enquanto Pedro falava, é o mesmo Espírito que age hoje.
quando falamos de Jesus. Amém, igreja? Feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor.